no mês de dezembro, as aulas vão terminando, o período vai terminando, e com isso as rodas de conversa também vão se finalizando, não é? Para voltarmos o ano que vem, em março, com todo gás. Então, eu quero dar o meu boa noite, o meu agradecimento à PUC, em nome da Amanda e do Rodrigo, que está aqui nos assessorando hoje como TI, não é? E agradecer a todos vocês que estão sempre conosco, nos fazem voltar a cada semana, porque a cada semana o assunto é diferente, o desejo de informar é cada vez maior, não é? Então, o meu boa noite a todos. Hoje, falando de radicalização em redes sociais, não é? Por que falar em radicalização de redes sociais? Porque nós estamos vivendo, sabe, um mundo que não tem mais volta, né? As redes chegaram e não vão mais embora. A rede chegou para ficar. Ela dá acesso, ela favorece novos conhecimentos, enfim, a rede é do mundo, ela contribui para que todos, em todos os lugares do planeta, façam as suas conexões. Então, isso é maravilhoso. Eu realmente, na década de 80, escrevi um artigo falando sobre a bicicleta, o papel e o computador. Ou a bicicleta, a criança e o computador. E eu realmente imaginava esse mundo que nós estamos vivendo, né? Onde a minha neta de 7 meses, ela já não fica mais apenas olhando a vovó falar com ela, oi, Ana Flor, não, ela já quer pegar aquilo lá, não é? Então, o que é esse ato, não é? Daquela mãozinha tão pequenininha ir em busca da vovó que está falando com ela, não é? E daí, para todos nós que estamos sempre de um lado, o outro sempre está do outro lado, não é? Então, tem uma série de estudos do comportamento, uma série de estudos já da psicopatologia, falando exatamente sobre esta rede. E na noite de hoje nós temos aí mais uma vez a Célia, muito obrigada, Célia, a Duda, muito obrigada, Duda, e vou chamá-las para o seu boa noite inicial, não é, Célia? É isso aí. Obrigada, Sônia, obrigada, PUC, Amanda, Rodrigo, que sempre estão aí nos apoiando, a todo mundo que está aí nos assistindo, sempre dando apoio, isso é bem legal. Chegando final de ano, né? E é muito bom ter, a gente vê muita gente aqui que está em todas as rodas, que é fiel, né? Isso é muito legal e a gente agradece 2 anos, bastante. né? Pois 2 é, anos de roda, Célia. exatamente. E tem algumas pessoas aqui que a gente já conhece, né? Dá vontade de Fiéis, conhecer fiéis. pessoalmente, porque Isso é bom. né, a gente já está tão acostumado em ver aqui as fotos ou até só o nome, né? Que dá nervoso de não conhecer pessoalmente. Já faz parte aqui da família, né? Exatamente. Mas é muito bom estar aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Vou passar, bom, me apresentar. Eu acho que todo mundo que já está aqui já até me conhece, né? Sou formada em administração, pós-graduada em recursos humanos, tá? Fiz muito tempo como gestora de RH ou de gestão de pessoas, como eu prefiro falar, de várias empresas, e atualmente sou consultora na área de gestão de pessoas e dou treinamentos também, dou aula, enfim, estou aqui para ajudar o que precisar. Obrigada, Célia. E aí passa a bola para a Duda, Para a né? Duda, né? Fala um pouquinho, Duda. Boa noite, gente.
agradecendo mais uma vez a Amanda, ao Rodrigo que está aqui, a PUC, por toda segunda-feira estar disponibilizando esse espaço, a vocês que mesmo no final de ano, que o pessoal já não está muito afim de sentar e ouvir o que a gente quer falar, continua aqui com a gente. Eu sou Eduarda, eu estou na roda desde dezembro do ano passado, então daqui a pouco vai fazer um ano. Estou muito animada para essa marca, que é muito importante. Eu não tenho um currículo tão extenso quanto a Sônia, quanto a Célia. Eu sou estudante de Direito aqui da PUC e também participo de um grupo de escrita de artigo científico, mais para o campo das ciências sociais e ciências humanas como um todo. E eu acho que hoje o tema vai ser muito bom, dá muito pano para manga. E eu vou pedir para o Rodrigo soltar o link de uma nuvem de palavras que eu vou pedir para vocês escreverem, que vai ser muito importante para a gente fazer uma dinâmica, né, com esse tema, e vai ser bastante interessante para a gente trabalhar a percepção de vocês sobre esse tema agora logo no comecinho da roda, que não tem nada explícito ainda, então não vai ser tendencioso. Então, vocês podem colocar quantas palavras vocês quiserem lá, e depois a gente vai ver no que dá. Então, muito obrigada, Duda. Essa dinâmica é interessantíssima, né? Cada dia, esses meus colegas, né? Apesar da Duda não ter um currículo tão vasto, mas é que as nossas idades também são distantes uma da outra, né, Duda? Então, nessa flexibilização de idade, ela é ótima. Nós já fizemos e estamos fazendo, mas quando eu conheci a Duda, realmente eu me encantei por ela fazer, né, tão jovem, fazendo parte de um grupo de pesquisa na área das ciências sociais, né? Na área do humano. Então, eu tenho uma frase da Hannah Arendt, todo mundo já me ouviu falar de Hannah Arendt, a Sônia Hannah Arendt, mas Hannah fala que quanto mais jovem se conhece o humano, muito mais generoso o sujeito se estabelece. Então, é este olhar, não é? Que eu fico fascinada pela Duda e por tantos outros jovens que eu conheço, porque dá para acreditar que o mundo vai ser melhor, né, gente? Porque senão a gente iria deitar, chorar e não fazer mais nada, porque nos meus 60, não é? Quais as perspectivas se eu não vislumbrar uma Duda, tá? E uma galera que tem tempo, não é, de estudar, de pesquisar sobre o social e sobre o humano. Então, é isso, galera, que traz a gente aqui e a vocês que nos procuram, mesmo sendo um dia 6 de dezembro, não é? No dia 13 faz um ano que a Duda está aqui com a gente, né? E então isso é maravilhoso, saber que existem jovens que se preocupam com o social e com o social que vai realmente compor o sujeito, né, biopsicossocial e espiritual. Então, obrigada, Duda. Toda vez que se convida, a Duda está aqui, Célia está aqui, ou melhor, toda a equipe, né? Então, vou abrir a fala agora, ficar quieta, porque senão eu não paro mais. Célia, é você. É muito bom te ouvir sempre, Sônia. É um aprendizado também para a gente, né? Como a gente também está aprendendo com a Duda, né? É um aprendizado que realmente é uma troca, né? A gente sempre pensa assim, pegar com pessoas mais experientes, mas, como você falou, profissionais igual a ela, que está no início, começando e já está tão interessado, participando desses assuntos que antigamente a gente não via, né? Os jovens dessa fase se interessando, nossa, só temos a ganhar e ver que coisas boas estão por vir aí, muito bom isso. Exatamente, né? Coisas boas gente, estão por vir.
Vocês são, assim, gigantes, gigantes demais. Vocês são perfeitas. Ficar ouvindo isso tudo me deixa boba, porque vocês realmente são inspirações, sabe? De verdade. Olha, garanto que você Obrigado por também. sermos as inspirações, né? É, Ainda bem que a gente inspira, não é? Para que o mundo continue, Duda, porque seria muito triste se nós, não é, Célia, lógico, víssemos a radicalização da rede na mão apenas dos fakes, né? exatamente, né? E parece que você vai falar sobre isso, né? Pois é, vamos falar, né? A gente vai falar dos dois lados da moeda. Eu vou falar de um lado e a Duda vai falar do outro lado, né, Duda? Vamos fazer uma dobradinha aí. Bom, a gente estava falando até antes de entrar aqui, né, sobre antigamente, que a gente não tinha as redes sociais, não tinha internet, nada disso, as discussões eram mais entre duas pessoas, era algo que a gente conversava sobre alguns assuntos e nem todos os assuntos a gente participava e conhecia. E a internet veio com essa proposta, né, de ter um espaço onde a tecnologia trouxe essa possibilidade de a gente conhecer sobre tudo, ter abertura para falar, quer dizer, ter essa democracia de a gente poder se expressar, de poder falar sobre o que está acontecendo, a sua opinião. Isso é muito bom. Esse é o lado bom da história, né? Só que nem todos usam isso de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma que permita que a gente continue achando que essa democracia existe de uma forma positiva. Então, muitos ainda interpretam essa democracia com outra conotação, acha que pode falar o que quiser, para quem quiser, um monte de coisa que não é bem assim. Então, a gente também tem que entender um pouco que isso não tem os dois lados, mas a democracia não é para você xingar alguém, não é para você também usar de forma agressiva, errada, né? E aí, por conta disso, começaram a aparecer se disseminar um monte de conteúdos que a gente fica chocado muito. Eu, pelo menos, fico chocada de ver algumas barbaridades que eu vejo nas redes sociais, além de fake news, de propaganda extremista, racismo, conteúdos nocivos, ilegais, divulgação de coisas assim absurdas que você vê hoje em dia sobre vacina, enfim. Tudo bem, se você não concorda, que não gosta de vacina, não acha que seja bom, é o seu direito, você está no seu direito de não concordar, eu não quero me vacinar, eu não acho que é legal, eu acho que é ruim, mas você tem o direito também de não colocar isso de forma agressiva para as pessoas que acreditam. Então, do mesmo jeito que você não acredita, você tem que respeitar os outros que acreditam. Então, cada um tem seu ponto de vista, mas não é bem isso que acontece, né? E aí, esses conteúdos estão aparecendo e estão sendo replicados de uma forma absurda. Exatamente, Elane, você colocou o respeito, né? Tem que ter respeito pelo outro, né? E não está acontecendo. Você vê muitas vezes que isso não está acontecendo. E aí esses conteúdos estão se replicando de uma forma assim absurda. Quando você vê, eu mesmo já aconteceu comigo de repassar a informação e depois alguém no grupo colocar para mim, Célia, isso é fake news. Eu ficar assim, irritada, chocada, porque que eu não conferi daquela da pressa. Às vezes você está vendo um monte de coisa, achou interessante e passou. Hoje eu já tenho mais preocupação, mais cuidado quando eu faço isso. Quando eu vejo alguma informação, eu vou confirmar primeiro, vou ver se isso é verdadeiro ou não, antes de repassar para outros grupos, ou no Face, ou no Instagram, ou no que for, na rede que for. Então, tem uma mosquinha aqui. Então, essa preocupação, gente, é uma Estamos vendo. uma borboletinha. Isso é boa sorte, Célia, Ai, boa que bom. sorte. Então, aí
como eu estava falando, isso começa a ser replicado de uma tal forma, e o que mais a gente vê que o que está passando mais são essas notícias, ou que são agressivas, ou que são falsas, que são replicadas muito. E aí a gente fica pensando por que as pessoas gostam tanto de divulgar esses conteúdos. E aí eu estava lendo um estudo da Universidade de Yale, que faz uma análise sobre esse assunto, né? Dessas publicações radicais, principalmente na área da política, né? Que é o que nós vemos mais hoje em dia. Essa radicalização está sendo muito em cima na área política, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A gente vê isso em todos os lugares acontecendo. E aí eles viram, né, que, nessa pesquisa deles, que os usuários são sutilmente treinados a fazer esse tipo de publicação, visto que isso vai trazer uma recompensa para eles. Então, é meio que uma indução que, se eu replicar, isso vai me trazer uma recompensa. Que tipo de recompensa é essa, Célia? É uma recompensa no sentido que eu vou ter mais gente vendo a minha publicação, dando mais curtida, tendo mais pessoas compartilhando, ou seja, tudo aquilo que hoje em dia é super importante, que no conceito da maioria, que é ter cliques lá no teu Instagram ou na tua rede social, ter compartilhamentos, isso é o que importa. E aí o que eles viram, quando você publica alguma coisa que não é polêmica, que não tem essa discussão, essa radicalização tão grande, não tem divulgação. As pessoas não fazem tanta euforia em cima disso. Então, você perde essa tal da recompensa, né? E aí, isso acaba motivando as pessoas a fazer. A Sônia vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? O que no lado psicológico traz uma pessoa a passar informações que ou que são fakes, ou que são radicais, ou que fala de racismo, apoia um tipo de grupo racista, ou de algum tipo de grupo político que faz alguma analogia, apologia a algum outro tipo de coisa, como o racismo, como eu falei, homossexualismo, coisas parecidas. E aí, Sônia, fala um pouquinho aí. Então, eu estou vendo aqui o que as pessoas estão colocando, né? E em cima do que a Elaine falou. Elas querem polêmica, aí o Fred, uma necessidade de atenção pessoal. Será que é isto mesmo, né, pessoal? Será que é? Daí eu posso dizer a vocês que não é, não é. São comportamentos que já vêm há muito tempo sendo estudado, né? A psicopatologia hoje já esclarece. Então, quem é da área da saúde mental, que está aqui na sala, pode já sabe o que eu vou dizer, não é? A saúde mental ela vem pesquisando cada vez mais, não é, esses comportamentos compulsivos, não é? E a Célia falou muito bem. A Universidade de Yale ela está promovendo um estudo, não é? Várias pesquisas onde elas estão percebendo que esse tipo de sujeito, com algumas características chamadas de perversas, são alvos de muitos grupos racistas internacionais que se ocupam desses sujeitos
como elementos de transposições. Quer dizer, elementos que transpõem aquelas ideias, não é? De uma forma muito pessoal, que parece que ela gosta de polemizar, mas são realmente grandes discussões, não é? Mundiais sobre ideias extremas, não é? Principalmente sobre a sexualidade, sobre gênero, sobre as questões sociais, econômicas, políticas, religiosas, não é? Que estão, ou melhor, que estão sendo usadas nos seus perfis sociais e pessoais para disseminar grandes discussões. E aí eu até comentei com o pessoal antes mesmo de abrir para vocês, né, a sala. Eu estou escrevendo um artigo e vim pesquisando sobre essa questão do uso do sujeito. Então, veja bem, é uso do outro. E, para isso, eu quero começar eu vou ler um trechinho da obra de Freud sobre o mal-estar na civilização. Eu vou ler bem pausadamente, como professora, né, que eu sou, para vocês entenderem. Olha o que Freud diz lá em 1927. É impossível fugir à impressão de que as pessoas comumente empregam falsos padrões de avaliação. Isto é, de que buscam poder, sucesso e riqueza para elas mesmas, e os admiram nos outros, subestimando tudo aquilo que verdadeiramente tem valor na vida. No entanto, ao formular qualquer juízo geral desse tipo, corremos o risco de esquecer quão variados são o mundo humano e a sua vida mental. Então, 1927, mal-estar da civilização. Quer dizer, o quão atual é essa fala de Freud. As pessoas querem o quê? Poder, sucesso. Então, quando a Célia falou, não é? Quantos likes, quantas curtidas no perfil ele tem, e a cada dia, não é, que se dorme, que se acorda, não é, se corre na rede para saber quantas curtidas, quantas postagens eu tive sobre aquilo que eu falei no dia anterior, tá? Então, essa sim, Josefa, faz muito mal. Isso daí é um mal, é uma patologia para aquele que faz e para nós como um todo, socialmente falando. Eu estou aqui, depois a Duda vai falar, a Célia vai continuar, mas o que eu estou dizendo é que são mentes doentes. Ao invés de estarem buscando a sua cura pela ansiedade que promovem, pela angústia que promovem. A semana retrasada, eu estava conversando com um jovem no consultório que saiu da cidade onde ele mora, uma cidade em Minas, foi até Belo Horizonte atrás de uma vaga de trabalho e não existia nem a vaga, nem a empresa. Então,
essas mentes psicopatológicas, nós não sabemos, porque elas não estão na testa. Mas a tudo que se lê e a tudo que se produz, é necessário se ter um filtro. Esse sujeito do qual eu segui por 40 e poucos dias, hoje esse perfil já foi excluído, tá? Do Instagram e do Face, era um jovem, curiosamente, era um jovem dos seus 17, 19 anos, que dava informações sobre a Covid, sobre vacina, sobre a seringa, a agulha de como vacinava. Quer dizer, quando eu comecei a observar aquilo, e foi numa discussão, num grupo do qual eu participo, o pessoal falando, mas vocês viram esse rapaz? De que instituto ele é? De que, enfim, começou-se a questionar que instituto era da Biomanguinhos, era do Butantan, era de onde esse sujeito? Né? Porque, num primeiro momento, a gente vai buscar saber qual é a fonte dessa fala, não é? E daí se percebeu que não era nenhuma fala realmente de nenhuma instituição, propagando mal, Josefa, claro, propagando mal, porque Freud já dizia, né? Porque ele busca sucesso, ele busca riqueza e busca poder. Então, a depender de quantas postagens, não é? Ou quantos likes ele recebe, isso daí as empresas de publicidade estão de olho. Nós aqui, acredito que nem Duda, nem Célia, nem eu somos da área de marketing. Se o Júlio entrar, a gente vai perguntar para ele, não é? Mas as empresas de publicidade ficam atrás desses sujeitos que têm 5.000, 10.000 seguidores, tá? Para que eles sejam os novos influencers sociais, não é? Agora, quando esse perfil foi retirado do ar e se descobriu que, na realidade, aquelas informações não eram as corretas, não é? Daí, Célia, inclusive, sobre esse artigo que você leu e está disponível na internet, esses grupos que buscam esses psicopatológicos, esses sujeitos com doenças mentais que geram a ele satisfação em ter 5.000, 10.000 seguidores, para que eles propaguem, de fato, fatos e atos que não são reais. Então, esses indivíduos têm um comportamento psicopatológico. Eles podem ser um borderline, eles podem ser portadores de ansiedades severas, eles podem ser bipolares, não é? Para isso, no próximo ano, a gente vai ter uma roda só sobre bipolaridade, só sobre borderline, porque ser bipolar não é hoje amanhecer bem-humorado e amanhã mal-humorado, hein? Vamos parar com isso. A bipolaridade é algo muito mais severo. Então, esse muito mais severo é exatamente o que Freud já em 1927 dizia. Eu quero ter poder, quero ter riqueza, quero ter status social e acabo por participar de grupos que querem exatamente disseminar o terrorismo, o sofrimento, a dor, a angústia, através da rede. Mas eu tenho certeza que a rede, quando surgiu após a Segunda Grande Guerra Mundial, ela veio exatamente
no momento em que a redemocratização precisava ser instaurada no mundo, porque o mundo inteiro brigava. Então, naquele momento, não é, do primeiro computador que foi estabelecido, foi criado. Tá? Até hoje, com o avanço da tecnologia, eu tenho certeza que o objetivo principal é isso, é fazer o que fazemos hoje. Tá? Falar sobre o quê? Falar sobre informações do cotidiano, sobre tomar ou não vacina, enfim, para que a vacina, o porquê de se ter uma caderneta de vacinação, enfim, democratizar. A Célia falou muito bem, todos nós podemos falar. E podemos falar sobre tudo, mas temos que saber falar sobre tudo. E ninguém domina tudo. Cada um domina um nicho de especialidade. Então, a Célia é especialista na área de gestão de pessoas. Tá? Hoje, aqui nas rodas, nós já temos estabelecido um núcleo de pesquisa em ciências sociais e psicanálise. Esse é um grupo especialista, porque todos nós, antes de vir aqui, estudamos, lemos, somos especialistas naquilo que falamos, não é? Então, isso já futuramente, com toda certeza, fará parte já faz parte, não é? De uma área da PUC, de uma área da Associação Psicanalítica do município do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós estamos aqui comprovadamente falando, não é? A partir de conhecimentos adquiridos. Então, nós podemos estar aqui falando para o mundo. Agora, como nós, existem vários outros que estão falando pelo mundo e também para o mundo sem o devido conhecimento, ou então, como se chamava lá na década de 80, ou lá no interior de São Paulo, né, a minha origem, ser boi de piranha, né? Quer dizer, aquele que vai atrás daquele que solta uma mensagem, né? Na época de campanha, no interior, a gente vê muito isso, né? Olha, o fulaninho X vai ganhar a eleição. Ah, pronto, ele ganha mesmo, porque todo o resto vai seguir aquele boi da piranha, né? Vai falar para todo mundo, olha, você estava pensando em votar no X? Ah, não gosto do X. Ah, mas é ele que vai ganhar. Então, eu, se fosse você, votava nele. Então, este tipo de informação já não é mais necessário. Nós podemos vir para a rede, nós podemos escolher a PUC, a UF, a UERJ, a USP, enfim, o canal que mais nos interessa. Para quê? Para a gente discutir, pensar, filtrar as informações. É necessário filtro nas informações. Ah, o fulaninho X é o que vai ganhar a eleição? Espera aí, vou ver. Vou ver o programa dele, o programa político, vou verificar se realmente aquela informação do rapaz sobre a agulha de que aplicava, de que é necessário para aplicar a vacina, é a correta ou não. Enfim, nós temos a rede e temos todo o campo de pesquisa à nossa disposição. Agora, temos que saber que as pessoas são doentes, sim. São boi de piranha, sim. E que toda a informação precisa ser checada. Onde? No instituto de origem. Se é sobre saúde, tem Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, tem Secretaria Municipal de Saúde. Quer dizer, tem uma gama de pesquisa.
Sobre pesquisa científica, Sônia, tem a Cielo, a plataforma Minerva, que é da UFRJ, tem a biblioteca aqui da PUC, tá? Enfim, nós temos um mundo. Ah, mas tudo eu vou procurar no Google. Espera aí. No Google, tudo pode existir também, até os fakes, né, Célia? Desculpe, falei além de você. Não, perfeito. Não, eu estava lendo aqui os comentários do pessoal, a Eliane colocou aqui que para eles não tem nada de errado no que eles estão fazendo, eles veem isso como normal, por isso não buscam ajuda. Eu acho que alguns, né? Alguns até sabem que estão fazendo errado, mas como isso tem o retorno para eles interessante, então não importa. Ah, dane-se, deixa para lá, vamos rolar isso assim mesmo. Aí tem mais aqui a Patrícia falando que sou formada em comunicação e influência realmente uma nova forma de as empresas comunicar seu público-alvo. É importante que se tenha responsabilidade ao... Espera aí, eu vou abrir. Está cortando aqui o meu. Espera aí. É importante que tenha responsabilidade de escolher uma pessoa para representar a sua empresa, porque, infelizmente, há pessoas mais preocupadas em ganhar dinheiro do que com a responsabilidade de sua posição lhe proporciona. Isso é verdade, completamente, né? E aí a Josefa coloca aqui que é verdade, se formos chamar a atenção às atitudes dele em relação a isso, muitos se revoltam contra nós. Ah, isso daí é importante, hein? Exatamente, que eu ia falar sobre isso, né? Que as pessoas acham que quando você é do contra, então você está contra a pessoa, né? Então você não pode, hoje em dia, dizer que não concorda com o outro, né? Você tem que... Ou você concorda ou você está fora daquele grupo daquelas pessoas, né? Ou então manda você buscar outro grupo, né? Já cansei de ver grupos assim de o WhatsApp do pessoal reclamando por causa de posições políticas e porque aí começa uma discussão danada e aí o administrador do grupo fala, olha, ou param com a discussão ou saem do grupo. E aí tem as pessoas não sabem colocar e não sabem aceitar crítica, e esse é que é o problema. Então, só serve a sua opinião, só serve o que você entende como sendo certo, né? Então, isso é complicado, né? É uma questão que tem uma preocupação, né, muito grande. Que mais? Pode ser a Josefa falou que já via amigos brigarem por causa disso. Exatamente. Então, realmente é uma preocupação, como você falou. Inclusive, nessa pesquisa aí dessa Universidade Yale, eles também colocaram que eles fizeram, como você falou, fizeram um perfil fake e colocaram informações que a pessoa estivesse divulgando coisas desse nível de fake news ou de apologia a drogas, racismo, coisas assim, né? Para ver a reação das pessoas. E aí a reação foi fantástica, de muitas repercussões sobre isso. Inclusive, os contatos de convites desses grupos radicais para essa pessoa participar do grupo deles. Então, receberam diversos contatos, esse fake que eles fizeram, né? Esse perfil fake, recebeu diversos contatos chamando para fazer parte de determinados grupos e tudo mais. Então, você vê como isso... Tem gente de olho nessa situação, como você falou, tem gente olhando isso também, né? Para poder buscar essas pessoas para fazer mais volume, né? Nessas divulgações. Então, é uma coisa tão perigosa, né? Que assusta quando a gente pensa no volume que isso pode acontecer, né? Então, tem que ter todo esse cuidado também, porque até nos grupos familiares você tem que ter cuidado com o que você fala para você não ficar mal na vida pessoal, né?
criar um problema com teus amigos, com a família, com todo mundo, porque tem diversas discussões diferentes e eu não sou obrigado a concordar com você com o partido político, nem com o seu pensamento quanto à Covid, se ela existe, se não existe, se foi criada ou se não foi criada. Todo mundo, eu acho que é muito interessante quando a gente está aberto a escutar o que o outro tem a falar, a ouvir um aprendizado, gente. Tudo é aprendizado. Se o outro falou alguma coisa que você não concorda, você pode fazer até um comentário de uma forma sutil dos motivos que você não concorda. Eu não concordo por isso, por aquilo. Explicar de uma forma. Vamos pesquisar junto, vamos ver aonde está escrito isso, sei lá, vamos tentar ser harmônicos. Se não chegar a um acordo, pelo menos um respeite a opinião do outro. E não vamos brigar por conta disso, né? Mas as pessoas, não sei se por conta dessas situações que estão acontecendo, estão ficando muito radicais sobre isso, né? Não conseguem mais ouvir o outro. A Elaine até colocou isso, não se impor, né? Só ouvir. As pessoas não conseguem mais ouvir. Elas têm que impor a sua forma de pensar, né? E isso é ruim, que isso não traz aprendizado, né? Você tendo que impor o outro a concordar com você ou só falar se for da sua percepção. Então, isso incomoda, isso é muito triste, né? Eu fico bem preocupada quando eu vejo isso nas redes sociais, as discussões. E isso não vai só, essas discussões, a gente está falando do lado político, do lado de Covid, dessas coisas, mas no lado do trabalho também tem muito isso. Você vê coisas absurdas sendo faladas em comentários sobre questões de, por exemplo, o que no outro dia eu vi numa rede social, uma pessoa colocou lá sobre como recrutar, né? Falando das questões das entrevistas. E aí debochava o tempo inteiro das perguntas que eram feitas nas entrevistas. Sem a menor noção, você via claramente que essa pessoa não tinha noção nenhuma do que estava por trás daquelas perguntas que aparentemente eram simples. Por que você quer vir trabalhar na empresa? Aí botava um deboche depois. Por que tipo de pergunta é essa? Por que eu quero trabalhar? Porque eu preciso de emprego. Então, você via que a pessoa que colocou está querendo ajudar, explicando as questões das entrevistas, e o outro vinha debochando o tempo inteiro. Oi, a Célia congelou. Isso rendeu várias publicações. Foi uma coisa assim incrível. E aí eu fiquei impressionada de ver isso. E aí, como eu já entrei pelo lado do mercado de trabalho, né? Isso é outra coisa, né? A rede social tem um lado bom, que a Duda vai falar um pouco mais depois, mas eu vou falar desse lado do trabalho, né, Duda? A rede social, ela se tornou uma grande aliada nos processos seletivos. Ela facilitou muito os processos seletivos, porque hoje em dia você vê vagas em tudo que é site, em tudo que é lugar. Você consegue ver as empresas públicas. Por quê? Porque a maioria das empresas, quase que cerca de 90 e poucos % das empresas já tem redes sociais da empresa mesmo. Então, você consegue entrar lá na rede social da empresa, consultar, ver o que ela está fazendo, até de informações interessantes sobre a empresa. Quando, por exemplo, tem uma vaga, eu quero saber se a empresa é uma empresa que ela é politicamente correta, se ela tem quais são os interesses dela e tudo mais. Então, você também pode entrar. Da mesma forma que, quando você se candidata a uma vaga nessa empresa, ela também pode verificar as suas redes sociais para ver o que você anda fazendo. Então, também é uma coisa muito importante a gente se preocupar com o que a gente posta nas redes sociais, porque as empresas vão estar buscando também
para ver o que as pessoas estão fazendo. Será que essa pessoa tem um perfil para trabalhar na minha empresa? Então, ela vê quais são os seus interesses, quais são as discussões que você participa, quais são os seus, como se diz, comentários que você faz nas redes sociais. Você tem algum tipo de apologia? Se você faz alguma apologia a droga, sexo, homofobia, isso, Elane, suas fotos que você posta. Então, tudo que você coloca ali, por um entrevistador, é interessante, é importante você ver. Mesmo que muitas vezes você faça, sei lá, aí um meme de racismo, alguma coisa, você achou engraçado e postou. Mas isso do engraçado e postou, eu só achei engraçado e postei. Tem um lado pessoal seu que se adaptou a isso, não é, É um Sônia? lado perverso, né, Não é? Célia? É. Então, mesmo você dizendo que eu não sou racista, mas você postou aquilo. Então, alguma coisa tem por trás disso, né? Isso, você se identificou com isso. Então, esses comentários que você faz, inclusive, sobre outras empresas que você trabalhou, às vezes você acaba comentando ali sobre isso. O que o Fred colocou aí, né? As pessoas acabam ficando mais livres para falar, né? Exatamente, que é diferente numa entrevista, que você está mais tenso para falar, ali você está colocando, postando um monte de coisa, você fica mais... o teu outro lado, vamos dizer assim, está aparecendo ali, né? O lado que não é o lado que você apresenta numa empresa, no seu dia a dia, dentro de uma organização. Então, nós que estamos fazendo a entrevista, nós que vamos pesquisar, a gente identifica isso, a gente começa a pesquisar para ver se tem alguma afinidade com a empresa que você vai trabalhar, que a gente está buscando, né? Para a empresa, se tem algo em comum, se não tem, se você tem pensamentos divergentes do que a cultura da empresa, já começa por aí sendo descartado. Então, tomem cuidado com tudo isso que vocês colocam na rede, todas essas informações, porque isso também é avaliado hoje em dia. O que antes a gente não tinha acesso, hoje em dia já fica mais fácil a gente ter esse acesso. E aí também se coloca muita informação que é interessante para as empresas. E, às vezes, para o lado bom. Então, eu não estou dizendo que tudo seja ruim, muito pelo contrário, muitas vezes a empresa se identifica muito com aquele profissional e, quando chama para a entrevista, já está vendo ele com outros olhos. Então, isso é bem legal. Quer falar alguma coisa, Sônia? Você abriu aí? Não, isso daí é muito interessante. E as pessoas também não se apercebem que a empresa está vendo, não é? Exatamente. Hoje em dia é tudo pesquisado, tudo é visto. As pessoas acham que não, algumas pessoas me perguntam, quando vão fazer alguma entrevista, vão participar, elas me perguntam, Célia, será que eles viram minha rede social? Eu falo, tem algum problema eles verem a sua rede social? Se você está preocupada, isso me preocupa, porque pode ter alguma coisa ali que você acha que não está condizente, né? Então, cuidado com o que posta, com o que coloca lá, o que comenta, quais são os outros sites que você segue, tudo isso é visto. Então, dá uma olhada no que você está fazendo, porque isso fala de você. É o teu perfil que está sendo avaliado ali, né? Ô, Célia, e também tem aqueles perfis que não publicam nada sobre ele, né? Uhum. Quer dizer, eles botam nome e mais nada. Então, eu fico pensando, né? Esse daí também tem alguma patologia, porque ele não quer, ou ele tem medo de ser identificado, né? Para que cria, então, né? O perfil, se não quer aparecer, não quer postar nada, não quer... Né? É estranho, né, isso. Às vezes, eu já vi casos assim, eu, por exemplo, não gosto de postar nada referente a, assim, mais íntimo, família.
eu dificilmente coloco alguma coisa, porque Mas os 100 anos da mãe dela, ela os 100 colocou, anos da né? minha mãe eu tinha que colocar, não é todo dia que uma mãe faz 100 anos, né? E bem de saúde, né? Exatamente. Então, algumas coisas eu coloco, né? Algumas comemorações e tudo, mas não são assim como todo mundo, como a maioria coloca, vai comer, já tira a foto do prato que vai estar comendo, já coloca na rede social e tudo. Eu não faço, né? Então, mas alguns são extremo de não colocar nada, nem a foto. Não Nem coloca a foto, nem a nada, foto. nada, Isso nada, que nada. eu tenho um paciente que ele resistiu até, acho que 2018, 2019. Mas como professor, ele, né, todo mundo, mas professor, cadê o senhor? Cadê o senhor? Cadê o senhor? Aí, não é que a criatura me posa nem a foto, mas Pois aí é. ele pega e bota uma flor, Ah, tá? Os alunos caíram de paulada. Professor, o senhor é florzinha. E aí, quer dizer, e ele é meu paciente, então, ele, Sônia, fiz uma M. O que foi? Eu não queria colocar minha foto, coloquei uma flor. Eu falei, qual é o problema? Ah, porque agora está todo mundo achando que eu sou gay. Mas até aí você é gay? Não, não sou gay, sou casado, você sabe disso. Então, mas qual é o problema dos outros em achando. fazerem esse link? Gente, é isto daí que é patológico. Quer Exatamente. dizer, Olha a você quer. preocupação do que os outros estão achando, né? É o que Freud falou, não podemos fazer juízo geral. Se a Duda quer entender que ele é florzinha, se a Célia quer dizer, quer saber, acha que ele é gay, não importa. O que importa é o que você realmente quis. Se na hora eu achei aquela flor bonita, vou colocar a flor. Quer dizer, poderia ser uma paisagem, poderia ser um sol, um rio, um anoitecer, não importa, mas importa aquilo que você realmente quer falar sobre você. E quando você não fala exatamente, Eliane, é o problema do outro. Você complementou a minha fala. O problema é do outro. Agora, quando esse material do outro me incomoda, nós temos que lembrar da clássica frase freudiana: tudo que te incomoda a ti pertence. Então, o comentário do outro chegou até você, incomodou você, busca a solução, porque o que incomoda do outro é do outro, não é seu. Uhum. Mas se lhe incomodou, leva para o setting, leva para o divã, né, Té? É verdade. Bom, e aí também outra questão que a gente tem que se preocupar, que eu achei legal trazer, é sobre as postagens também feitas de vagas de trabalho. Isso é Então, sério. é muito importante ter cuidado para você, porque hoje em dia você vê muita vaga e assim, no Facebook, no LinkedIn, tudo. O LinkedIn é um pouco mais difícil você encontrar esse tipo de coisa, mas acontece. Mas no Face é muito comum. Você vê, então, mas assim, não existe como você ter total certeza que está é verdadeiro ou não. Eu estou dando risada porque a Elaine fez comentou que uma amiga no Face falava onde ia, a que horas e tal. A casa dela foi arrombada.
Quer mais informação do que isso? E a Elaine está dizendo, é por isso que eu faço terapia. Então, me deu desculpa, Célia. Não, Mas legal. vamos voltar para as empresas, Pois porque é. as empresas realmente estão futucando a vida de todo mundo, não é? Exato. E aí, essas vagas, é importante a gente ficar atento às informações que são pedidas. Por quê? Às vezes, aparece até nos grupos, pessoal transmitindo, vaga para a empresa tal, não sei mais o quê, entra no link tal, ou no próprio WhatsApp e passa as informações. Então, tem que tomar cuidado, porque quando pede assim, com certeza isso não é vaga de emprego sério. Ou é porque querem pegar seus dados para vender alguma coisa, um produto ou um serviço, ou usar seus dados de forma incorreta. Então, tem que ter cuidado quando você for clicar num link, te encaminha para um site muito estranho, então já começa a desconfiar que tem alguma coisa esquisita aí. Quando, por exemplo, no Facebook diz que tem uma vaga e você coloca lá, eu tenho interesse. Você acabou de botar isso, a pessoa liga para você. Gente, não existe recrutador que seja tão rápido para atender todo mundo na hora. Então, isso é outra coisa estranha. Provavelmente vão te vender alguma coisa, ou não sei, é algo muito estranho. Então, toma cuidado com isso. Quando uma vaga também é muito genérica, quando aparece lá vaga para profissional de TI, para a área de TI, mas não define, a área de TI tem vários detalhes que você tem que ter, o teu perfil tem que ter várias áreazinhas que você pode entrar na área de TI. Não tem uma coisa genérica para você entrar na área de TI. Então, tem vários anúncios que são sim, muito genéricos, né? Não são específicos pedindo que você tenha especialização em tal coisa ou que você precise conhecer de tal programa ou de alguma coisa mais específica. Então, quando começar a ser muito genérico, também desconfia, a não ser que seja uma vaga para atendimento, para uma coisa que não exija ter um conhecimento específico daquilo, né? Quando você dizem que você tem que pagar para participar do processo seletivo. Não existe isso. Não faça isso, não mande dinheiro, não deposite dinheiro, não faça nada disso. Tem que ter um curso, também já vi, você tem que fazer um curso primeiro, você tem que pagar para fazer um curso para poder ser contratado. Não existe isso. Quando vem com informações confusas na descrição da vaga, com vários erros de português, uma empresa séria se preocupa com o texto de sair correto, tudo direitinho. Então, eu já vi até coisas absurdas de começar com a descrição da vaga e o conteúdo dos requisitos ser para outra coisa completamente diferente, não tem nada a ver. Você vê que foi uma coisa, assim, uma montagem que fizeram ali. Então, essas preocupações também existem na rede social. Então, a rede social é muito boa porque você tem um contato logo com a empresa realmente recebe, daqui a pouco ela manda alguma mensagem para você, para o teu e-mail, que já vai fazer. Você faz as entrevistas hoje em dia pela internet, igual a gente está conversando aqui. Tem essas facilidades muito, mas tome cuidado. Da mesma forma das fake news que aparece, que a gente tem que checar, pegar informações, avaliar, antes de você colocar seus dados, preencher ficha e tudo mais, vai lá ver, conhecer a empresa, ver se realmente a empresa existe, se tem esse site, se está normalmente na empresa vem o nome, dizendo quais são as vagas abertas, que aí você tem como saber, realmente ela está chamando o pessoal para a área de comunicação, para a área de vendas, para sei lá o quê. Então, se certifiquem de tudo antes de passar seus dados, porque toda empresa hoje em dia elas têm esse compromisso, né, com essa nova lei da proteção de dados.
Então, normalmente, quando você vai preenchendo os dados, ela vai dizer por que ela precisa desses dados, que ela se compromete a não passar para ninguém, de não vender informações, normalmente só aparece em algum lugar. Então, isso é uma empresa séria, que ela está preocupada em dizer para você, eu preciso desses dados porque são importantes para eu te cadastrar aqui na empresa, mas eu não vou usar, me comprometo, assumo que eu não vou usar esses dados, isso está dentro da lei, que a gente protege as informações dos candidatos, de todo mundo. Então, tomem bastante cuidado, porque esse radicalismo que existe, tanto para rede social de tudo que está acontecendo, existe também na área do trabalho. Acho que também já falei bastante. Acho que agora vamos deixar a Duda, né, levar o lado mais light aí, falar um pouquinho melhor desse lado da radicalização, que também pode ser positivo, né, Duda? Nossa, É, vocês falaram muito e muito bem. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de um assunto que eu pesquisei enquanto eu estava escrevendo o livro, que o nosso livro da roda, no caso, né? Que era o sobre Cirandeando na pandemia, Duda, pode fazer isso. propaganda. Pode E fazer. podem comprar também, tá, gente? Ó, Rodrigo, bota o link aí para eles comprarem. Que era justamente a confusão, a mesclagem do público com o privado. E isso, quando a gente Isso. entra nas redes sociais, é muito pungente, a gente percebe isso. Então, quando a gente fala de fake news, por exemplo, propagandeada por uma pessoa, a gente tem que pensar em toda a conjuntura daquela fake news. Porque hoje a gente tem pessoas na rede social que, como a Patrícia dizem, vivem disso e é uma fonte de comunicação, uma porta de comunicação enorme. Então, se a gente for parar para pensar, por exemplo, os influencers que vivem disso, eles acordam dando bom dia para você do quarto deles. E você vai assistir isso do seu quarto. Então, é um nível de intimidade que, ainda que seja distante por conta do meio digital, ela ainda é muito presente. Então, você se perde no que é público, no que é privado, no que é íntimo e no que não é íntimo. E então isso fica bastante difícil, porque se você recebe alguma informação, alguma postagem vindo de uma pessoa que você tem contato toda hora do dia, que é o que acontece nas redes sociais, que o pessoal está todo momento alimentando aquilo ali, está todo momento postando, é muito difícil de você saber se é ou não confiável, porque você passa a ter um tipo de identificação com essa pessoa. Então, se perde muito ali no que é o personagem, no que é a figura profissional também, porque a gente tem essa questão, né, que a Célia falou, das empresas irem até a sua rede social, procurar ali alguma coisa para ver se você bate com a vibe da empresa, e às vezes você não bate, às vezes tem alguma coisa que você postou ali que não vai de encontro com a cultura organizacional da empresa, e aí a gente tem um ponto a se pensar, né? Até quando vai se valer essa questão de que a gente vai ter uma vida pública e uma vida privada, ou a partir de agora vai ser tudo público, ou vai ter um momento que isso vai retroceder. Então, isso é bastante interessante quando a gente pensa na radicalização também, porque é uma porta de entrada para que as pessoas se radicalizem nesse sentido negativo que a gente colocou até agora. Vocês vão querer fazer algum apontamento? Porque aí eu vou apresentar a nuvem de palavras. Então, eu Não, pode vou. continuar. As pessoas estão comentando, mas a Duda vai apresentar a nuvem agora, né, Duda? Isso, que vocês colocaram quando a gente começou a roda, e a gente teve algumas respostas bastante interessantes. Vocês já estão vendo a apresentação? Já, já. Que bom. Então, a pergunta, né, é o que você pensa quando lê radicalização? E aí a gente tem algumas respostas que beiram justamente no que eu pensei, no que eu esperava que seria. A gente tem autossuficiente, intolerância, extremo, que é uma palavra que a gente trabalhou bastante, extremismo, violência radical, exagero, antipatia, que eu achei muito interessante, quem colocou É isso que antipatia, eu falou, egocentrismo. antipatia. Gente, egocentrismo é muito interessante quando a gente pensa em radicalismo. E a gente tem intolerância, desrespeito, e foi muito importante vocês colocarem essas palavras, porque elas vão de encontro exatamente com o que eu vou querer apresentar agora. Eu vou parar essa apresentação, que era só para a gente ter uma ideia, né? Gostei bastante das palavras que colocaram. Porque
quando a gente pensa em radicalizar-se, né, radicalização, a palavra radical, ela vem do latim e tem uma origem no que é raiz. E isso, durante os séculos, foi se transformando no sentido de você ir de encontro com a raiz de alguma coisa. E no sentido social, isso se aplica aí você ir de encontro com a raiz de algum problema. Então, você ser uma pessoa radical quer dizer que você está indo ali na raiz de algum problema e tal. E aí, quando a gente pega esse termo social e joga para o lado político, a gente percebe muito apelo pela radicalização. Isso é bastante interessante notar, porque enquanto nas redes sociais a gente vê a radicalização como algo negativo, no sentido político, radicalizar-se é você ser engajado em alguma pauta social. Então, por exemplo, quando a gente vê, isso acontece muito mais com os grupos e movimentos de esquerda, que pedem a radicalização do trabalhador, esse apelo, esse pedido, é justamente para que o trabalhador ele entenda a sua condição enquanto classe, enquanto trabalhador, e vá de encontro com a raiz daquele problema, porque tecnicamente existe um problema no trabalho, uma questão de exploração, enfim, e quando a gente estuda mais a questão das teorias sociológicas e tal, a gente consegue compreender melhor. Mas quando a gente vê esse apelo pela radicalização nos grupos de esquerda, a gente percebe essa conotação mais, vamos dizer, mais tradicional da palavra radicalização, né? Que é de você se encontrar enquanto parte de uma sociedade que possui um problema e você pode ir de encontro com esse problema fazendo algum ajuste social. E aí é justamente que a gente vê, por exemplo, como eu posso dizer, algumas ações, alguns atos políticos que às vezes conseguem chocar a gente, porque é algo muito, como eu posso dizer, posso até usar uma das palavras que vocês colocaram na nuvem, né? Que é algo muito duro, é algo muito rígido. Então, essa rigidez, essa dureza, vem justamente por conta de um problema que está ali tão pungente que você precisa de uma resolução que vá além do que já está imposto. Você precisa de uma resolução radical, né? Exatamente. E aí a gente tem esse conceito da radicalização ali mais usado pelos grupos de esquerda, que é uma radicalização que vai em prol de um direito social que ainda não foi atingido. Mas quando a gente pode olhar para o outro lado, esse engajamento que pode ir, né, na raiz de você buscando a raiz de algum direito, ele pode ir exatamente pelo outro lado, que é quando você vai na raiz de um problema, só que tentando tirar algum direito. Que é quando a gente vê, por exemplo, Isso. os grupos de radicalização racial que a gente tem na internet. E esses grupos batem, e a gente também tem, por exemplo, os grupos que são anti os direitos das pessoas LGBT. E aí a gente tem esses grupos que vão na raiz de um problema que está sendo resolvido, só que eles querem reverter essa situação. E aí também surge a questão das soluções que vão além do instituído. Então, se, por exemplo, um abaixo-assinado não resolve, a gente vai para a rua e a gente vai bater em alguém para deixar claro que a gente não quer que aquele direito seja concretizado. Então, a gente tem essas duas faces da radicalização. Exatamente, skinheads são exemplos disso. Tem vários grupos também, que eu li um livro que se chama, eu acho que é Manual Antifascista, uma coisa assim, que fala justamente sobre essa transição de alguns grupos que lutavam contra o fascismo na Europa, que transicionaram justamente para a defesa do fascismo. Então, a gente tem a radicalização, né? Os radicais bastante pontuais, são bastante extremos, podem ser opostos, né? Como também colocaram ali na nuvem de palavras. E aí, outra coisa que eu queria trazer sobre esse processo de radicalização, de radical, é que quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter noção que a gente está falando pensando em uma conjuntura que a gente está vivendo. E que isso pode mudar ao longo do tempo, ao longo da história. Eu queria trazer, por exemplo, o exemplo. Eu sempre me redundo, né? No trazer, por exemplo, um exemplo, sempre faço isso. Mas, enfim, eu queria trazer uma situação que é a busca por direito das mulheres. Então, quando a gente tem no Uhum. século XIX, no século XX, as mulheres lutando pelo direito de voto, de trabalho, a gente tinha aquelas mulheres ali naquela situação como sendo mulheres radicais
no sentido pejorativo, quando a gente pensa pelo olhar da sociedade tradicional, olhando aquelas mulheres lutando por direito. Só que quando a gente vem para 2021 e a gente olha para trás, a gente percebe que essas mulheres radicais estavam em busca justamente de um direito que não existia na época e que hoje elas se tornaram heroínas, elas são, assim, fazem parte, né, da luta constitutiva. E isso é bastante interessante, porque quando a gente pensa em radicalização, a gente tem que ter essa noção, né, que hoje pode sonar radical, mas amanhã a gente pode olhar isso com normalidade. É um conceito muito interessante que o Michel Maffesoli traz na sociologia dele, que ele diz que o anômico de hoje, que a anomia é geralmente, tipo assim, a ausência de normas, né? Quando a gente pega a palavra propriamente dita, a anomia de hoje se torna o canônico de amanhã. Então, o que é diferente, o que é radical hoje, pode justamente se tornar o que será normal amanhã. Então, a gente tem esse conceito ali temporal bastante fluido, bastante interessante quando a gente trabalha. E partindo principalmente no campo das redes sociais, acho que a Célia e a Sônia falaram bastante sobre isso, mas a gente tem a expansão de certas ideias radicais para um núcleo que é muito maior do que a gente pensa que é. Então, quando a rede social ela bota a proposta, ela coloca na mesa a proposta de você se conectar com pessoas do mundo inteiro, isso é muito grande, principalmente para o nosso mundo, né? Que a informação chega na velocidade de um clique. Então, a gente tem essa radicalização acontecendo o tempo todo, e é muito Duda, frequente, sim. Duda, olha, você falou uma palavrinha agora que eu sempre, eu me lembro, né, de muito jovem, quando me falavam, mas é coisa do mundo todo, né? Todo mundo pode. Gente, isso é de uma responsabilidade, não é? Porque coisa do mundo todo, como assim? Eu moro no Brasil, o outro mora no Japão, o outro mora na América do Norte. Quer dizer, se é do mundo todo, a responsabilidade sobre é o que você falou, a radicalização é um verbo muito perigoso, porque se é de todo mundo, como é que eu vou ser eu, única, diante desse todo, desse universo, desse mapa-mundi que está atrás da sua cabeça, não é? Quer dizer, são questões que as pessoas falam, mas sem pensar no que é que está se falando, porque é comum se falar, todo mundo fala, ou todo mundo faz. Quem é esse todo? Não é? São questões radicais e que precisamos entender que todos é muita coisa. Sim. Eu acho que a Desculpa. gente ainda não se adaptou, né, a essa nova realidade, porque para mim é muito difícil pensar que se por algum acaso eu viralizar na internet, alguma coisa que eu tenha feito, alguma coisa que eu tenha falado, vai chegar em pessoas que eu sequer imaginaria conhecer em circunstâncias normais, sabe? E isso é bastante interessante, você falou das informações que correm. E ao longo dessa pandemia, eu recebi várias fake news que o chamado da notícia era assim: cientista italiano diz que a vacina do Covid não funciona, o cientista americano diz que a vacina do Covid não funciona. Então, esses chamados têm um apelo do quê? Olha, você brasileiro que está lendo isso, tem um povo, tem um cientista que é de um outro lugar, que, diferente de você, que geralmente é um lugar melhor, que diz que a vacina que está sendo contestada aí no seu país não funciona. Então, a vacina tem ali a certeza, né, que a gente sabe que funciona. Mas por esse apelo dessa síndrome de vira-lata que a gente tende a acreditar que o outro falou que está certo. E esse outro, às vezes, nem existe. Então, a gente ainda está se adaptando a essa realidade que coisas que acontecem do outro lado do mundo influencia aqui. Uma política de um país totalmente diferente do nosso influencia aqui. Tem um tweet eu acho que é um dos filhos do Bolsonaro, não tenho certeza se é o Eduardo,
que quando o Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos, ele tuitou assim: o que acontece lá, acontece aqui. E depois, em 2018, Bolsonaro foi eleito. E agora estão usando esse tweet para falar de uma suposta não eleição, não reeleição, no caso, do Bolsonaro aqui, porque o Biden foi eleito lá nos Estados Unidos. Então, pegaram esse mesmo tweet e contextualizaram para o ano passado, no caso, né? Então, quando a gente pensa nesse o que acontece lá, o que acontece aqui, a gente tem uma ponte de cultura que separa os dois países. Só que ainda assim a gente tem essa interferência, a gente tem essa influência. E são coisas que, né, como, voltando ao tema, que são radicalizações que acontecem e que vão espirrar na gente. E que a gente pega essas rebarbas e a gente começa a lidar com elas no nosso modo brasileiro de ser. Mas ainda assim, as redes sociais, elas potencializam esses casos, esses temas. E aí a gente precisa ter muito cuidado. Porque como a gente vai saber, por exemplo, usando a situação que eu coloquei, né? Do cientista, fulano de tal, diz que não funciona tal coisa. Como é que a gente vai saber se está certo, se está errado? A gente precisa ter sempre um pé atrás e lembrar que, por mais do que eu disse no começo, né, da minha fala, que por mais que, por exemplo, a gente esteja vendo a pessoa o dia todo ali na rede social, ela não é nossa amiga, a gente não tem confiança nela, ela não tem confiança na gente. Então é muito fácil as pessoas se fazerem por alguma por alguma por algum objetivo, né? Que a gente falou bem no começo da roda. Por que as pessoas fazem isso? Isso tudo gera muito engajamento. E engajamento é o que todo mundo está procurando agora. Então, antes de engajar, eu acho que a gente precisa estar atento a alguns detalhes. Ô, Duda, quando você... não, só ia fazer um comentário. Acabou entrando nós duas, né? Vá lá. Aí a gente vê o lado bom, que eu estava pensando aqui, que eu acho que a gente nunca pesquisou tanto as coisas como hoje em dia a gente faz. Nunca pegamos tanta informação como hoje em dia, para a gente poder contextualizar essas coisas, para a gente poder ver se está correto, se a notícia é verdadeira ou não. A gente está toda hora buscando essa informação e a gente acaba por causa de uma informação, você fica sabendo de outra informação, e aí você está numa atualização constante que também, se não fosse essas situações, essas radicalizações, você talvez não fosse nem buscar essa informação. Então, também tem esse lado bom, né? Quando a gente pesquisa, a gente está catucando, está sendo catucado, ó, vai lá pesquisar, vai lá ver se é verdade, né? Procura a informação direito, né? Então, acho que isso tem um lado bom por esse ponto de vista, né? Porque em 1927, em um mal-estar da civilização, o Freud dizia, olha que interessante, a Duda acabou de falar, um desses seres excepcionais, por exemplo, hoje ele chamaria de influencer, né? O que nós chamamos de influencer, refere-se a si mesmo como o meu amigo, mas ele só se remete porque ele me conhece. Nós escrevemos cartas. Eu lhe envio o meu pequeno livro e ele o seu. Então, como a Duda bem lembrou, ele não é meu amigo ou influencer, ele não me conhece, eu não mando cartinhas para ele, eu não falo de mim para ele, só ele fala. Quer dizer, é uma posição unívoca, é dele para mim, não é de mim para ele. Então, calma. Eles se referem sempre a si mesmo e não a mim. Então, interessante, lembrei novamente mal-estar da civilização. 1927, incrível, né? Bom, desculpe, Duda, vamos lá. Não, é exatamente isso, é justamente isso, porque, como eu disse, a gente se perde muito. A gente esquece que é uma relação unilateral para a gente estar em contato ali com a pessoa todo o tempo. E isso, assim, gera algumas coisas que é até difícil da gente. Tipo, eu não tenho conhecimento de psicologia, mas para mim é muito interessante parar para pensar em como se dá esse relacionamento, por exemplo, de um artista e um fã.
porque eu não sou fã de artista nenhum, mas eu tenho amigos que são alucinados, assim, por pessoas, e eu falo: "Gente, é um ser humano igual a gente, sabe? E o que que ele tem de tão especial?". Isso acontece não só com artistas, mas com políticos, que são figuras de extrema importância na nossa sociedade e que também geram radicalização. Então, essa relação de por ser unilateral, pode ser muito perigosa, porque você se faz cego pela outra pessoa, você acredita cegamente, você acha que está tudo bem. Só que, na verdade, a gente precisa exercitar esse nosso posicionamento, né? Esse olhar crítico perante as coisas. Que agora que a gente recebe tudo de mão beijada, a gente pode ficar com preguiça de não pesquisar, de não olhar, de falar: "Ah, poxa, fulano é confiável, por que eu não vou confiar nessa informação?". Mas, na verdade, é justamente aí que mora o perigo, quando a gente se diminui perante o outro, a gente se deixa escondido, e aí a gente pode cair aí numa armadilha nas redes sociais. E daí, Duda, você viu aqui o síndrome de vira-lata? Ah, é um conceito muito Olha o interessante, né. Fred, adorei o síndrome de vira-lata. Sempre, a gente sempre se diminui por essas questões. Eu acho muito interessante, é um conceito sociológico que eu gosto muito de trabalhar, porque realmente, isso tem muito peso aqui no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, um presidente nosso batendo continência por uma bandeira dos Estados Unidos. Até a questão de chamar estadunidense de americano, mostra pra gente que a gente não tem consciência de que a gente também é americano, a gente é sul-americano, a gente se Uhum. esquece disso. Até a gente se destaca um pouco da América do Sul, e da América Latina, que é uma consciência que eu gosto muito de trazer, que nós somos latinos, a gente se esquece, a gente pensa que a gente é brasileiro, a gente é branco, sei lá, É mas a gente outro se mundo. esquece, é outro mundo, só que a gente não está destacado dessa parte da América do Sul, né? A gente tem as nossas lutas. Tem uma frase muito interessante que fala que o povo da América do Sul é um povo sem perna, mas que caminha ainda por conta das lutas. Então, a gente se desprende um pouco tentando alcançar mais um dominador do que as pessoas que estão aqui do nosso lado lutando por direitos igual a gente e por melhores condições nesse mundão agora completamente globalizado. Então, essa síndrome de vira-lata, é, há tempos, eu costumo dizer o seguinte: a síndrome de vira-lata, nós precisamos entender que o vira-lata é o cachorro mais bravo que nós temos ao nosso redor. E é o que melhor sobrevive, né? Exatamente, ele é mais bravo em tudo, não só no latido, mas ele morde, ele sobrevive a um pitbull, ele sobrevive às doenças, não é? Porque ele está exposto, não é? Então, a síndrome de vira-lata é hoje extremamente está eu particularmente gosto de dizer, olha, vira-lata, tá? É aquele que mesmo sendo um país desigual, um país pobre, mas ele faz, ele caminha, é o vira-lata que não pega gripe, é o vira-lata que ele redesenha o seu modo de viver, não é? Ele foi jogado na rua, ele tem que saber se abrigar, ele procura um novo abrigo, ele procura uma nova forma de se alimentar, ele vai buscar uma outra árvore para morar embaixo. Então, o vira-lata é o que a Duda falou, é o que anda, é o que faz, é o que está disposto a fazer. Porque, normalmente, aquele que tem pedigree fazem por ele. Mas o vira-lata não tem ninguém para fazer para ele, não. Ele tem que pegar na enxada e se virar, amigo. Então, tem muitas pessoas que dizem:
eu não posso fazer análise. Eu falo, pode, mas como assim? Você trabalha de graça? Eu falei, não, claro que não. Como que eu vou trabalhar de graça? Você trabalha de graça? Não, claro que não. Eu falei, então como é que eu vou trabalhar de graça? Mas, por quê? Porque falta ele pegar a enxada e, como um vira-lata, e buscar o que a sociedade oferece, o que a sociedade dá. Ah, não sei que patologia eu tenho, não sei que doença eu tenho. Cara, tem o público. Ai, Sônia, o público está lotado. Concordo com você que está lotado, mas você precisa de perna, você precisa caminhar. O meu primeiro emprego na vida me disseram: você é mulher, né? Eu falei: sou. Você vai casar? Vou. Você quer ter filhos? Quero. Então não dá para trabalhar aqui. Até logo. Quer dizer, imagine se eu fosse inventar que eu não era mulher, que eu não queria casar e que eu não queria ter filhos. Quer dizer, esse problema aí que você falou, Duda, da questão do egocentrismo, que o pessoal colocou nas nuvens, né? E da antipatia. A roda passada, né, Célia, a gente falou exatamente de simpatia, e a Célia trouxe esse filminho, né? Do que é ser simpático, o que é ser antipático. Né? Empatia, desculpa, Empatia. empatia. A diferença entre simpatia e empatia, que o pessoal faz confusão disso. Exatamente. Quer dizer, essa questão, né, da vincularização, você falou, Duda, sobre a questão da vincularização de muitas pessoas com cantores, não é? E eu também nunca tive um cantor de referência, tá? Mas existem muitos fãs, né? A Amy, não é? Essa cantora americana que está aí hoje na mídia depois de ter morrido há tanto tempo, né? Quer dizer, uma menina que lutou contra um pai sedutor, um pai egocêntrico, um pai doente, que fazia dessa garota o seu ganha-pão. Não precisamos ir longe, não é? Quantos fãs acabaram se suicidando depois que Amy Winehouse também morreu? Quer dizer, o que leva a uma patologia dessa? O que acontece com esse sujeito? Né? Então, é apenas a rede? Não. São os seus comportamentos, são as suas angústias, são as suas demandas, não é? Pessoais que não estão sendo trabalhadas. Então, essas demandas pulsionais acabam se transformando em gatilhos, e a projeção do cantor, do ator, não é? É um modelo para ela desenvolver sofrimento e dor, e a partir do momento que ele morre, não me lembro precisamente, mas foram mais de duas, por volta de 30 e poucas pessoas ali do convívio da Amy que também se suicidaram. Quer dizer, foi um suicídio em massa? Não, é claro que não. Mas o que é que ela representou para essa massa? Então, todos esses estudos hoje, todos esses trabalhos, todo esse movimento tem que ser observado. E a minha pergunta é: como é que se faz essas vincularizações? Como é que esse vira-lata deixa de ser vira-lata e passa a ser um sujeito equilibrado? Ele não precisa ser um pitbull, ele não precisa ter grife, ele precisa somente estar no mundo onde a dor, o sofrimento, o egoísmo,
as fakes, como vocês bem falaram, as redes que são importantíssimas, não é? Não podemos esquecer de que a radicalização em redes sociais são benéficas. A Duda muito bem falou. Radical, raiz. Quando eu penso em raiz, eu penso numa árvore. Onde é que o fruto vai se alimentar? Não é? Da seiva que vem da raiz. Então, a radicalização ela é importante, sim. Ser radical é importante, sim. Quando eu observo um vira-lata e vou estudar aquele perfil do vira-lata, muitas vezes eu vou confrontar com o meu perfil. Caramba, eu sou um vira-lata porque eu aceito tudo. Então, eu vou ficar na rua esperando a sobra da comida, vou ficar ali na sombra e na água fresca. Quando chover, eu tenho água, a sombra a árvore me dá, ou então eu serei um vira-lata que vou ter que subsistir aos radicais que virão latir contra mim. Então, a rede social ela é perversa, mas ela é benéfica. Não existe, não é? E eu gosto muito desse termo, não existe um único padrão para tudo. Nós temos que ter esse equilíbrio entre um polo e o outro, porque se tudo está perfeito, vai buscar ter alguma coisa errada. Não existe só bons elementos e maus elementos. Todo ser humano é uma dualidade, somos duais. Nascemos com um gênero dual, somos masculino e feminino, nem Mato Grosso está aí cantando. Somos masculino e feminino. Somos mãe, gostamos da maternagem, mas tem hora que a gente quer enforcar o filho da gente. Pendurado lá de fora da janela e fechar a janela. E deixar lá no 11º andar, de preferência, pendurado, não é? Somos duais na nossa vida. Isto é equilíbrio. O equilíbrio vem exatamente dessa dualidade. Imagino que tem dias que a Duda quer mandar todos os professores irem passear. Tá? Que a Célia quer mandar todos os gestores para a Lua. Mas todos nós precisamos da dualidade para poder encontrar o nosso equilíbrio. E se não achamos o nosso equilíbrio, é porque tenho uma certeza, não estamos bem. Porque já nascemos todos neuróticos. Então, de neurose, todos nós temos um pouco. Agora, não temos as doenças mais severas, ou poderemos vir a ter, se permitirmos ficar como um vira-lata à sombra de água fresca. Quer dizer, precisamos entender quem nós somos. E a radicalização em redes sociais, ela é fantástica. Adoro. Sônia, você não vai atender mais no presencial? Não. Por que não? Por que é tão radical? Porque aqui eu atendo o mundo inteiro. Eu atendo meus pacientes que já saíram do Rio de Janeiro. Eu dou aula para o mundo inteiro. Então, esse foi o meu benefício. Ai, Sônia, mas você não sente falta de um abraço, de um beijo, do aluno chegando, daquela confusão toda? Claro que eu sinto falta. Em breve a gente vai poder se encontrar na cafeína,
a gente vai se encontrar no Pão de Açúcar, a gente se encontra no Mundial, a gente se encontra no congestionamento. Enfim, nós vamos ter, sim, possibilidade de nos ver para quê? No meu caso, é para mulherar. Mas homem não entra no mulherando? Não, esse é o movimento da Sônia que é só de mulher mesmo, mas reúne mulher do mundo inteiro. Vocês estão falando contra o homem? Ai, cara, para com isso, né? A gente vai falar de mulher para mulher. Eu me lembro que a minha mãe ouvia, quando eu era pequena, um programa chamado De Mulher para Mulher. Quer dizer, hoje eu dei o nome de Mulherando, hoje não. São 5 anos de Mulherando. Né? Mulherando é para falar do quê? Do sapato de salto alto que quebrou na rua, do guarda-chuva que você não gosta de usar quando está chovendo. Então, sim, a Josefa falou que para a gente saber do bem tem que existir o mal. E tem que saber. E no direito, né, Duda, você deve estar vendo bem isso, né? Ai, sim, né? Porque a própria existência do direito, de uma lei, de uma norma, ela pressupõe que algo de ruim tenha acontecido ou algo de bom tenha acontecido. É sempre. Eu acho que a gente nunca vai conseguir se desprender, eu acho, dessa realidade. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai conseguir lidar melhor com isso. Porque tem pessoas que ficam muito fixas na ideia de que, olha, isso é mal e isso é bom e, sabe, separa completamente. Só que, na realidade, as coisas se misturam, as coisas se, sabe, então tudo muito etéreo. E a gente precisa lidar com essa realidade de mistura, de que o que é bom hoje, igual eu falei, o que é bom hoje pode ser ruim amanhã, ou o que é ruim hoje pode voltar a ser bom amanhã. Então, é um constante aprendizado que a gente vai pegando. É o que eu chamo de equilíbrio. E você, Célia? Tem que ter essa flexibilidade onde você está aberto a ver os dois lados, a entender que um dia você tem um pensamento ruim, querer, como você falou, de não aguentar teu filho ali falando, enchendo o saco, querer sumir do teu chefe, você querer mandar para a lua porque ele está te cobrando algo que eu já sei, para de me pressionar. Então, é o teu ladozinho, vamos dizer assim, aquele ladinho ruim que fica ali te espetando, né? Que se compensa de vez em quando com o lado bom, o lado anjinho que fala para você ser boazinha de vez em quando. Então, acho que tudo você tem que, não, eu sou uma pessoa muito ruim porque eu pensei isso. Não sou, caramba, é normal. Tem hora que eu tenho que me desabafar, tenho que falar porque eu estou de saco cheio com a pessoa, não posso ser falsa, aquela pessoa está me enchendo o saco, ou tem hora que eu também pode dizer que eu gosto da pessoa, mesmo ninguém gostando, eu tenho afinidade com ela, caramba, qual o problema, né? Só a gente saber dosar tudo, né? Eu não posso ficar o tempo inteiro também incentivando o meu lado ruim para as coisas, levando para lá. Eu tenho que saber puxar, epa, peraí, que eu já estou radicalizando de uma forma errada, né? Para o lado ruim, né? O lado negro das, das coisas aí, não posso fazer isso. Então, o normal é manter, como você falou, esse equilíbrio, eu tentar me equilibrar. Nem sempre a gente consegue, mas tentar o máximo possível se equilibrar. Quando a gente não consegue, a gente liga para a Sônia para pedir ajuda. Né, Sônia? É engraçado que essa figura, né, subjetiva, porque tudo é subjetivo, né? Até a radicalização ela é subjetiva, porque nós é que construímos essa radicalização. Então, como a Célia falou, pô, agora eu vou ligar para a Sônia. Tá, legal, liga para a Sônia mesmo, tá? Comenta, fala, não é? Porque a Sônia também vai ligar para alguém para comentar, para falar, porque tudo subjetivo. No momento em que eu sou, eu sei, eu faço, tá? Eu não estou sendo radical.
Então, jamais radicalizar no que é bom. As redes sociais são o extremo da coisa boa? Não, é bom. Radicalizar é preciso para quê? Para investigar mais, para conhecer mais, para saber mais sobre determinado assunto e poder falar sobre determinados assuntos. Então, a radicalização é, a Duda bem lembrou, não é boa, desculpe, a Célia que falou, a radicalização não é boa para nada, mas a hora que você busca o que é o radical, você vai buscar a essência de cada atitude, de quem você é, do que você faz, daquilo que você vende, daquilo que você fala, daquilo que você vive. Então, o verbo eu sou radical é porque eu vou buscar, eu ouço como eu vou buscar a essência. Eu vou buscar de onde eu sou, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quer dizer, é estar cada vez mais preocupado de forma subjetiva para poder estar me conhecendo. Então, o radicalismo das redes é, sim, algo que vem beneficiar uma grande fatia da população hoje. Amanhã, não sei, tá? Porque eu não sei o que vai acontecer com as crianças, por exemplo, que nasceram na pandemia, foram geradas na pandemia, estão sendo alfabetizadas na pandemia, nós não sabemos. Estamos vivendo este momento. Então, neste momento, eu vou buscar, sim, a essência deste momento, mas sempre no formato da comparação entre o que é bom e o que não é bom. O que é exagero? Fala aí, Sérgio. Não, desculpa. Não, é que quando você usa, às vezes, determinadas palavras, o impacto, às vezes, vem de uma forma ruim. Quando você fala, você é radical demais, né? Então, Exatamente. as pessoas tendem a pegar essa palavra da forma como colocou, usar como sendo ruim. Mas, às vezes, eu vejo, por exemplo, eu digo muito que meu filho é radical, mas eu vejo que o conhecimento dele é muito grande por conta de ser radical. Por isso ele conhece de tudo um pouco, ele tem base para tudo que ele fala. E por isso que eu falo, Duda, que a gente aprende com vocês. Por conta disso, na minha geração não tinha isso. Eu não tinha essa possibilidade de ter tanta informação, de ter tanta base para as coisas. Eu levava tempo para a gente poder, né, Sônia, estudar sobre um assunto que a gente tinha que buscar em livros, comprar, não tinha pela internet, não tinha como você pesquisar dessa forma. E às vezes a gente ia lá para o sebo, né? Buscar Nossa, lá livro, não um fale em cheiro sebo. insuportável. A gente ia buscar livros antigos para poder pegar da onde veio essa informação, esse conteúdo, essas coisas. Então, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, que é muito rápido o aprendizado. Então, vocês pegam tudo muito rápido. Então, a gente fala uma coisa, você já tem a resposta na ponta da língua, você já sabe o que está acontecendo, de onde vem, tudo mais. Então, quando eu falo isso para ele, eu sei que eu estou falando, criticando na hora que eu estou de saco cheio, que ele fica, às vezes, falando o tempo todo, criticando alguma coisa, né? Mas isso é legal, é porque ele aprendeu, ele buscou, ele já tem informação, ele já correu atrás. Então, é uma forma muito boa da gente ver, né? A gente fala, às vezes, com uma forma preconceituosa, né? Usando essa palavra, quando a gente coloca isso expressando para as pessoas, como a gente fala das radicalizações das redes sociais, a gente já pensa no lado ruim, mas tem muita
coisa boa, tem muito. Talvez, se botar na balança, talvez não, eu tenho certeza que o que pesa mais são as coisas boas que nos traz do que as coisas ruins, né? Mas como algumas pessoas tendem a falar muito mal de tudo, né? Da mesma forma que surgem as fake news, informações que são exatamente para ir contra tudo isso que a gente acredita que seja bom, a gente também tem que pensar em tudo de que é bom que a gente buscou, que a gente conhece hoje, tem informação, que os nossos filhos, que os jovens estão aprendendo, estão podendo ter mais facilidade de aprendizagem, de conhecimento, que a gente não teve, né? Então, essa radicalização é muito boa. Eu acho exatamente. Ai, perdão de cortar, Não, Sônia. vai lá. Eu acho que é exatamente sobre isso, a radicalização, sabe? Porque quando a gente pega, igual eu falei no começo da etimologia da palavra, que é ir até a raiz, se você é uma pessoa radical, significa que você buscou tanta informação a ponto de chegar na raiz daquele assunto que você está se posicionando, né? Eu acho que a radicalização negativa é aquela usada como, sei lá, a pessoa é massa de manobra, a pessoa tá ali, só que ela não tem certeza do que ela está falando, ela não estudou, ela não pesquisou. Então, eu acho que é exatamente sobre isso. Ser radical a ponto de chegar na raiz, de saber exatamente o que você está falando, por que você está se posicionando desse tipo, e se alguém vir falar o contrário, por que você discorda? Então, é ter certeza, né, do que você está falando, sobre o que você está falando, da forma que você está se posicionando, porque aí, de fato, a gente tem as coisas positivas da radicalização. Eu só ia falar sobre o tempo, né? Porque, sim, Josefa, a gente precisa ser flexível, mas eu vejo o tempo, não é? O tempo dos meus avós. Toda tarde eles iam para o portão, iam conversar com o vizinho, porque não tinha carro, não tinha a demanda do translado, não tinha os engarrafamentos, porque não tinha carro para engarrafar o trânsito. Você morava normalmente próximo ao trabalho, então a grande maioria eram artesãos, né? Então esse tempo, não é? Como vários sociólogos, não é? Eu gosto muito do Fritjof Capra, tá? Que diz exatamente sobre o tempo, não é? O tempo físico, que hoje já não é possível ser vivido como foi vivido no início do século XX. Tá? O tempo hoje ele é imensurável, mas ele é necessário. Então, como é que não temos a rede se a gente já não tem mais a capacidade de ir a uma biblioteca pública, como eu muitas vezes fui, como eu comprava livros no sebo? Então, esse tempo hoje, o tempo da locomoção, o tempo da demanda, né? 2 horas para chegar ao trabalho, mais 2 horas para voltar. Quer dizer, aquele que é sábio, ele vai estar realmente radicalizando na rede, buscando na rede informações que lhe são necessárias, estudando pela rede. Gente, coisa mais maravilhosa saber que aqui nesse nosso universo tem gente de Cabo Frio, tem gente do Amazonas, tem gente do Sul e Sudeste, tem gente do Norte e Nordeste. Quer dizer, isto é a radicalização da rede, para mim. É poder estar em todos os lugares que jamais fisicamente eu, Duda e Célia estaríamos. Então, a rede é radical porque ela nos oferece a mobilidade, não é, que o ser humano hoje precisa. Então, sair pelo mapa afora é importante? Desde que a gente saiba que
Somos brasileiros, sim, mas estamos dentro de um continente, estamos dentro da América Latina, somos latinos, somos americanos, sim. Não somos europeus, não somos asiáticos. Então, essa identidade, e aí eu vou encerrando a roda de hoje, falando exatamente da nossa identidade, precisa que todos nós tenhamos consciência da sua identidade. Quem eu sou, quais são os meus traumas, recalques, dores, sofrimentos, alegrias, desejos, enfim, quem é que nós somos? Onde nós estamos? Para que nós estamos aqui? Muitos me perguntam, Sônia, toda segunda-feira? Toda segunda-feira. Mas para quê? Para mim, é geração de conhecimento. É troca. Eu ganho porque eu estudo para estar aqui. Todos nós estudamos para estar aqui. Então, é troca poder dar, porque a gente recebe de que maneira? Às vezes, quase sempre, muito obrigada, adoro vir na rede, adoro ouvir vocês. Caramba, isso é demais. E demais para os meus companheiros que estão aqui. Porque nós estamos fazendo o quê? Para quem? Para todos nós. Nós somos que mais ganhamos, eu, Célia e Duda. Hoje, quem ganhou mais do que vocês fomos nós, porque estamos aqui com vocês. Então, a identidade é exatamente a fonte da radicalização sadia. Vamos ser Sônia, Duda e Célia. Vamos ser radicais na medida que somos empáticos, na medida que somos resilientes, usando a roda da semana passada. Devemos ser radicais, sim, como um vira-lata, sim, precisamos sobreviver, mas de forma resiliente, empática, sabendo, de fato, promover o quê? Aquilo que nós sabemos fazer. O que eu sei fazer é estudar. E o que eu normalmente faço é jogar essa sementinha para onde? Para o universo. Porque é dessa maneira que a gente vai plantando conhecimentos, a gente vai plantando futuro para os netos, para os filhos. Porque muitos me perguntam, Sônia, mas eu estou desesperada porque eu não sei o que serão dos meus netos. Eu normalmente digo, eu não. Porque se meus pais tivessem ficado desesperados comigo, eu não estaria aqui hoje. Então, nós temos que fazer o quê? Juntar. Né? E juntando, a gente semear, lançar sementes, trazê-los aqui. Para quê? Para a gente semear juntos. E é dessa maneira que eu vou agradecendo a todos que estão aqui, principalmente sim, Josefa, cada vez fazer melhor, porque você não imagina o que é a gente, a cada semana, falar sobre temas diferentes. Então, cada vez melhor sempre, não é? Mas isso daí é tão agradável, é tão bom, que é a mesma coisa, para mim, comer um prato de rúcula com tomate. Tá? A tamanha satisfação que eu tenho de estar com vocês. Quero, mais uma vez, agradecer a Duda, agradecer a Célia, agradecer
ao Rodrigo, que sempre está aqui, e qualquer dia nós vamos fazer uma roda só de cinema, porque o Rodrigo, que está ali no suporte, é estudante de cinema, Que tá? legal. Então, agradecer à PUC que nos cede esse espaço, porque é um espaço, gente, caro. Não é qualquer organização que abre um espaço, não é? Mas a PUC abre, a PUC confia, porque confia em vocês em primeiro lugar, tá? Então, para mim, muito obrigada. Amei mais essa segunda, mais essa roda, e quero pedir para a Célia e depois a Duda darem o seu boa noite e até a semana que vem, que será a última roda desse ano. Célia. Obrigada a todos, foi um prazer, com certeza, como sempre, é um conhecimento muito gostoso da gente estar trocando, estar passando. Obrigada, PUC, pela oportunidade. Rodrigo, eu não sabia que você estudava cinema, legal, vamos ver se a gente faz uma de cinema, vai ser muito bom. Muito obrigada aí pela tua ajuda, sempre apoiando a gente. Duda, querida, prazer ter você aí de novo, a gente está junto, é muito bom conversar, essa troca. Sônia nem se fala, né, que é o amor da gente, né, que conduz aí tão bem. Obrigada. E obrigada a todos. Desejo uma boa noite para todos e até semana que vem para a gente brindar aí a última roda do ano. E, Duda, fique à vontade. É isso que a Célia falou, né? A gente agradece a PUC, a gente agradece o Rodrigo que ficou de suporte, a Amanda, a Sônia. É sempre muito bom, eu sempre digo que é muito bom falar quando as pessoas querem te ouvir. E foi, assim, é muito gratificante poder passar um pouquinho dos nossos conhecimentos para vocês, e que vocês possam se tornar pessoas radicais, né? Indo sempre à raiz do problema, se conhecendo na raiz. E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui até agora. E uma boa semana, não é? Porque nada melhor do que as segundas, né? Para a gente desejar uma boa semana. Um beijo para todo mundo. Muito Tchau, obrigada. beijo. Até a próxima.